A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, um ótimo domingo a todos. Em nome de Jesus, venho aqui deixar uma palavra para nossas vidas, para nossa reflexão no dia de hoje, que se encontra em Gênesis 37, versículo 23. Amém? Gênesis 37, versículo 23, diz assim: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. E depois assentaram-se, comeram e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemos a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Meus irmãos, uma passagem bem conhecida, onde vai falar, né, de nosso irmão José, aonde José era um homem fiel a Deus, um jovem obediente a seu pai, um jovem que sonhava, né, os sonhos de Deus. E a gente sabe que os sonhos que ele sonhou não vinha dele, mas vinha de Deus. E os seus irmãos ali, né, invejaram José, né, ficaram com inveja dos sonhos que José ali contou para eles, porque Deus já estava ali traçando, né, o caminho de José. Mas nós vamos ver que no meio do caminho, meu irmão, desse sonho, desses projetos, vai acontecer que José ali é vendido, né, para um povo estranho. Mas nós vamos entender que tudo isso que aconteceu com José tinha um propósito de Deus, tinha um propósito do Criador. Então, meus irmãos, a nossa reflexão de hoje é essa. Durante a nossa caminhada, nós podemos passar por momentos difíceis, nós vamos ser desprezados por alguém, nós vamos ser passados para trás, até mesmo pelos nossos familiares, nós vamos ser abandonados nos momentos que mais precisamos. Mas muitas das vezes, meus irmãos, você não entende agora o projeto de Deus. E nós vamos ver que José, ele fez, né, tudo aquilo que Deus queria, mas mesmo assim aconteceu tudo isso com ele. Mas José entendia que mesmo passando por esses momentos, Deus ele nunca o abandonou. Deus nunca deixou José desamparado, né? E se a gente for olhar para a narrativa desse capítulo, de tudo o que aconteceu, nós vamos ver que se nós, na nossa caminhada, não prestarmos atenção no trabalhar de Deus na nossa vida, muitas das vezes nós vamos pensar que Deus nos abandonou, que os projetos de Deus na nossa vida, né, não vai se concluir. Mas aqui nós vamos entender com essa palavra que José ele foi vendido pelos seus irmãos, mas Deus já estava traçando um projeto para a vida de José. E José ali foi usado, meus irmãos, não somente para ser um governador, mas sim para prover mantimento para a sua casa e para a sua família. E muitas das vezes, durante a nossa caminhada, vai acontecer, meus irmãos, que nós vamos ser lançados no poço, nós vamos ser vendidos, nós vamos ser desprezados pelos nossos irmãos, nós vamos ser, né, esquecidos pelos nossos irmãos, pela sociedade, mas nós vamos entendendo que Deus, ele nunca nos deixa desamparados. E nós vamos ver que José, ele não guardou aquilo dentro do seu coração. Ele não deixou criar raiz de amargura, porque José ele foi entendendo tudo aquilo que estava acontecendo e ele sabia que Deus tinha algo na vida dele, porque ele já tinha sonhado e não foi um sonho dele, foi um sonho que Deus deu para ele, né? Aonde ele se tornaria uma pessoa importante e glorificaria o nome de Deus em sua vida. Então, meus irmãos, muitas das vezes coisas que acontecem na minha vida e na sua vida hoje, você não vai entender agora, mas lá na frente você vai entender o que Deus está fazendo, o que Deus está projetando na sua vida. E assim como José, eu e você temos que entender
que muitas das vezes o que acontece na minha e na sua vida de ruim, às vezes não é para a morte, às vezes não é para a derrota, às vezes é para o teu crescimento, às vezes é para Deus te colocar num lugar mais alto. Então, meus irmãos, que você guarde essa palavra no teu coração e não deixe criar raiz de amargura, porque tudo aquilo que acontece com você, tudo aquilo que aconteceu com você, é Deus traçando o seu caminho, é Deus preparando para te colocar num lugar mais alto, para que você lá na frente venha mostrar, né, que Deus é na sua vida, e Deus mostrará que é na sua vida, mas não deixe criar raiz de amargura, porque nós vamos ver nessa história onde José se torna governador, mas José em momento nenhum, né, quis se vingar dos seus irmãos, ou guardou raiva ou rancor, mas José entendeu que tudo aquilo que os irmãos fizeram com ele, Deus estava com ele, Deus estava no projeto, Deus estava no momento que ele foi lançado no poço, Deus estava no momento que ele foi vendido para os ismaelitas. Então, meu irmão, tudo que acontece na sua vida, Deus está no controle de tudo, mas não deixe com que a tua razão venha deixar o teu coração sujo, né, com a raiz de amargura. Mas tudo aquilo que acontecer na sua vida hoje, você pode até não entender, mas amanhã, depois você vai entender. E aqui nós vamos ver a história linda de José. José se tornou governador, alimentou a sua família, e através da vida de José, né, deu continuidade no povo de Israel. Então, meu irmão, Deus quer te usar para dar continuidade na tua descendência. Deus quer te usar na tua casa. Deus quer usar para que você dê continuidade nos projetos de Deus, na tua família. Deus quer te usar, você, o menor da casa, o desprezado. Deus quer te usar, meu irmão, para que a tua família venha a ser alcançada pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus quer te usar. Então, suporta o preço e não pense que porque você está vivendo um momento difícil, não pense que porque você está vivendo um momento de deserto, Deus te abandonou. Mas não, Deus tem um projeto, mesmo nesse deserto. Aqui José foi vendido, foi afastado dos seus pais, foi afastado de suas parentelas, de todas as pessoas que ele amava, mas Deus estava no controle da vida de José. E assim Deus está no controle da sua vida, assim Deus está fazendo na sua vida. O menor da casa, o desprezado, aquele que ninguém dá nada, Deus vai te usar para alimentar e dar continuidade nos projetos deles, na tua casa, na tua família e na tua parentela. Deus vai te usar para que você venha alimentar aqueles que um dia te viraram as costas. Porque às vezes você acha que viraram as costas porque são maus, mas você não entende que às vezes Deus ele trabalha de uma forma diferente da minha e da sua. Então, você que vai ouvir essa palavra, entenda que José, ele foi vendido, foi jogado no poço, foi desprezado, foi invejado pelos seus irmãos. Mas José estava ali no projeto de Deus para que viesse dar continuidade na vida da sua parentela, na vida da sua família. E a gente sabe que José alimentou aquele povo no momento mais difícil de suas vidas. Então que você fique, né, com essa palavra, que Deus te abençoe. Você que vai passar pelo canal, você que vai ouvir essa palavra, Deus tem um projeto na sua vida. Você pode estar passando por momentos difíceis agora, você não está entendendo, mas você vai entender depois que tudo que você está vivendo é projeto de Deus, porque alguém tem que pagar um preço para que a obra de Deus venha a se concluir na tua vida, na tua casa e na tua família. Então não pense que você está sozinho, não pense que você está desamparado. Deus, ele nunca desampara os seus. Amém? Deus nunca desamparou você, mas Deus tem um projeto no meio desse deserto, no meio desse abandono, no meio dessa tristeza, no meio dessa luta. Deus tem um projeto, assim como na vida de José, Deus tem um projeto na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima. Deus abençoe.